juntos com você em mais uma edição do nosso Encontro Mulheres aqui na Imagem da Cidade, a nossa TV Galega, abrindo esse espaço para falar sobre o mercado de trabalho e, nesse caso, direcionado para os nossos jovens, a preparação dos jovens para o mercado de trabalho e também a ponte, a conexão entre o jovem e as empresas. E tudo isso acontecendo através do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola, que aqui em Blumenau formou mais uma turma do PIT, um programa especial que a gente vai conhecer a partir de agora com o meu convidado, o Luiz Carlos Floriani, que é o presidente do CIE, o Centro de Integração Empresa-Escola de Santa Catarina. Floriani, seja muito bem-vindo aqui à nossa TV Galega, é um prazer te receber e trazer essa temática, né? Trazer esse olhar para os nossos jovens e a relação deles com o mercado de trabalho. Fique à vontade, seja bem-vindo, tá? Eu é que agradeço, Denise, o seu convite e a deferência da TV Galega de me convidar para abordar esse assunto que, como você falou, é de suma importância. Sejam para os homens, sejam para as mulheres, sejam para as famílias. Todos nós pensamos em futuro e normalmente pensamos em futuro melhor. Pensar em futuro definitivamente não tem nenhum significado se não imaginarmos que o futuro é dos nossos adolescentes, das nossas crianças, adolescentes e jovens de hoje. E o que fazemos para que eles cheguem bem nesse futuro. Pois é, e você está em Blumenau depois de uma agenda importante, a participação da formatura de mais uma turma do PIT, que é o Programa de Iniciação ao Trabalho, e essa parceria consolidada aqui na nossa cidade entre a Prefeitura e o CIE, né, Floriani? Definitivamente, Denise, eu até não me canso de agradecer à Prefeitura de Blumenau por estar sendo pioneira e entendendo a importância disso que nós falamos. Ontem, inclusive, na formatura de mais um grupo de 35 adolescentes, comentando com o prefeito Mário Hildebrand, a secretária Patrícia Sassi, a secretária de Educação Sônia, inclusive tinha a doutora Débora, a promotora aqui, comarca de Blumenau, a gente estava chamando a atenção. Os constituintes da nossa Constituição Federal de 1988 já tinham uma preocupação com as crianças, com os adolescentes e com os jovens. E que às vezes a gente não se dá conta, até quando fala da missão do CIE propriamente dito. O artigo 227 da Constituição, ele é dedicado exclusivamente para a prioridade e os cuidados que nós temos que ter com as crianças, com adolescentes e com jovens. Inclusive, entre outras coisas, com a profissionalização. É fundamental que a gente entenda que duas situações não podem ficar fora do foco das organizações como o CIE, mas da sociedade, do Estado, em todas as suas esferas, que é justamente a preocupação com integração ao mercado de trabalho e a educação escolar. Não dá para imaginar um futuro adequado sem que esses dois pilares da formação de um cidadão estejam presentes e que a sociedade esteja organizada, se complementando. Blumenau, em 2005, quando o atual prefeito era secretário de Desenvolvimento e o blumenauense Mércio Fels, que era o presidente então do CIE, e se não me falha a memória, na época ele já ocupava algum cargo de procurador do município, alguma coisa assim, já entenderam em 2005 que a Prefeitura de Blumenau é definitivamente pioneira e única no Brasil com um modelo de preocupação com os adolescentes. Definitivamente grandioso, e é uma satisfação muito grande eu poder dizer para vocês que ontem a gente estava superando 8.700 adolescentes que nesses 19 anos já receberam as primeiras informações a respeito de comportamento, a respeito de postura, a respeito de disciplina, para se prepararem e para serem conduzidos ao mercado de trabalho. Porque não é simplesmente fazer um curso e dizer agora você está, me perdoe a expressão, ao Deus dará. Não, tem todo um acompanhamento, sensibilizar as empresas da importância de criar oportunidade para esses jovens. No caso do CIE, me permita dizer, o desafio talvez seja até um pouco maior, porque a nossa missão é gerar oportunidades de forma prioritária e especial aos adolescentes e jovens das famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica. É fundamental que a sociedade, a chamada sociedade organizada, entenda a importância disso.
em vários momentos, nós, nas nossas reuniões do CIE, inclusive de treinamento da nossa equipe, temos destacado a necessidade de chamar gestores de empresa e focar exatamente nessa linha de seleção, seja de um jovem aprendiz, seja de um estagiário. Focar aonde? Focar naquilo que nós chamamos de periferia das nossas cidades, que é onde existem as concentrações, as maiores concentrações de adolescentes e jovens com necessidade de serem abraçados pela sociedade e de serem integrados. Me permita te dizer, semana passada eu participei de uma comemoração no TRT em Florianópolis e conheci uma desembargadora do norte do país. E essa desembargadora me sensibilizou muito, porque ela faz um trabalho de muitos anos, porque desde os 8 anos de idade ela foi explorada com trabalhos que não eram adequados para uma criança. E a partir dali ela venceu e superou vários desafios, acabou formando-se em direito, tornando-se juíza, magistrada, depois desembargadora, e está dedicando a vida para negociar com as empresas, negociar com o Estado, negociar com a sociedade, a verdadeira colocação e integração de crianças no mercado de trabalho, através de programas como o Jovem Aprendiz ou através de programas de estágio, onde alguém vai estar cuidando para que essas crianças, entre aspas, sejam utilizadas da maneira adequada, que não sejam abusadas. E aí eu volto, foi o que me chamou a atenção na questão do cumprimento da nossa Constituição Federal. Ela justamente me chamou a atenção. A Constituição prevê esse direito. Será que as pessoas estão refletindo a respeito disso? A Constituição não diz que é para mim cuidar exclusivamente dos meus filhos. Ela diz que é para mim cuidar das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Eu, como sociedade organizada, o Estado, a família, todos precisamos cuidar, e de todos. E esse passou a ser a missão mais sagrada do CIE. O CIE fez 60 anos no Brasil, não sei se eu comentei com você a última vez que nós estivemos juntos, mas fez 60 anos em fevereiro, fomos homenageados no Congresso Nacional, lá em Brasília. 60 anos, mas o que é interessante dessa homenagem toda? 8 milhões de jovens nesses 60 anos foram integrados ao mercado de trabalho, foram incluídos no mercado de trabalho. E aí eu faço uma continha matemática simples, Denise. Considerando uma família média de 4 pessoas, 8 milhões vezes 4 são 32 milhões de pessoas que foram impactadas por uma oportunidade, por um jovem da sua família. E que definitivamente a vida passou a ser outra. Nunca mais será como era antes. Isso me devolve aqui para Blumenau. A visão de Blumenau, embora muitos não entendam porque tem visão de curto prazo, é uma visão de médio e longo prazo. Investir nessa gurizada é preparar Blumenau para daqui a 20 anos. Porque daqui a 20 anos eles terão 30 e tantos anos e serão eles os ativamente econômicos, gestores de várias partes e atividades econômicas dessa cidade. Aí o pessoal pergunta, pô, que missão legal, muitas vezes fala, né, que bom, vocês estão pensando no futuro. E está pensando no nosso também, porque dependendo das pessoas que estiverem aqui, gerindo essa cidade, os mais velhos estarão com uma qualidade de vida adequada. Se nós não prepararmos esses jovens para também pensarem nisso, nós, quando estivermos lá, com mais necessidades ainda, como viveremos? São muitos pontos que merecem, sim, uma reflexão das autoridades, das empresas, das famílias, desses jovens também. Por exemplo, um ponto de informação. Quando a gente fala na colocação do jovem hoje no mercado de trabalho, a partir de quantos anos isso é permitido? Até porque tem muitas famílias que acabam afirmando, mas não sabem da verdadeira informação, que hoje, o meu filho com 14, 15 anos não pode trabalhar. Não é bem assim. Não. Veja, a Lei 10.097, que estabeleceu o programa Jovem Aprendiz, e que inclusive médias e grandes empresas têm uma cota a serem cumpridas de jovem aprendiz, em muitos momentos lá no passado, muitos empresários consideraram isso uma despesa, e hoje você escuta aqui, provavelmente até nos teus meios de comunicação, você escuta empresário reclamando da falta de mão de obra qualificada e coisa parecida. Talvez agora tenha que botar a mão na cabeça e que investimento fez para qualificar essa mão de obra. Mas essa lei
Veja, ela lá atrás, quando ela foi concebida, ela já pensava, poxa vida, nós precisamos começar a preparar os adolescentes para ocuparem as vagas, até porque nenhum colaborador é eterno, nenhum de nós é eterno, nenhuma empresa pode dizer, eu tenho garantia que todos os meus colaboradores vão passar mais um ano aqui comigo, não existe isso. Então ela tem que estar em constante preparação do seu principal ativo. O colaborador é o principal ativo de uma empresa, até que alguém me prove que uma empresa sem colaborador pode funcionar, mas ele é o principal ativo de uma empresa. E, como principal ativo, eu, como empresário, tenho sempre que estrategicamente estar pensando que eu não posso deixar esse ativo desorganizado ou estrategicamente não preparado para possíveis intempéries, vamos dizer assim. Mas essa Lei 10.097, ela permite que, a partir dos 14 anos, você exerça a função de aprendiz numa empresa. Qualquer empresa. Qualquer empresa, especificamente no caso da lei, as médias e a grande, mas não existe impedimento nenhum que uma microempresa, até que um MEI tenha um jovem aprendiz e desenvolva ali dentro da sua empresa as habilidades profissionais em alguém que está com muita energia e com vontade de aprender efetivamente. Com uma vantagem sempre para o empresário, me permita te dizer isso para os telespectadores que nos assistem, a vantagem de você pegar um jovem dessas novas gerações, que já nascem com uma concepção tecnológica muito mais avançada que as nossas, das duas últimas gerações, pegar esse jovem e adequá-lo aos seus próprios conceitos, às suas próprias políticas e procedimentos, conhecendo um outro e dando oportunidade. Eu falo com muita satisfação que 87% dos jovens que são intermediados pelo CIE, até porque o CIE é uma intermediadora que faz a ligação entre empresa, escola e a família e os jovens, 87% dos jovens que passam pelo CIE estão sendo contratados pelas empresas. Que fantástico isso. E alguém pode dizer, Flávio, mas é que tem uma falta de mão de obra. Talvez a gente tivesse que passar por isso, talvez a gente tivesse que pagar o preço de não ter visto isso lá atrás, que era preciso ter feito esse investimento, e agora estamos definitivamente valorizando a importância de fazer isso, com um significado muito grande de reflexo social. Veja, ao contrário do que se dizia antes, porque eu estou ajudando a sociedade, porque eu estou fazendo a minha parte social. Não, negativo. Você está investindo no teu negócio, tu está preparando mão de obra para o teu negócio, tu está solidificando o teu negócio e, como consequência, você está ajudando aquele jovem e a família daquele jovem, principalmente se ele é de uma família vulnerável. Está estabelecendo uma oportunidade de ele ser igual ou melhor que qualquer um de nós na sociedade, eliminando a possibilidade de uma concorrência muito perigosa que nós temos aí do lado, levar os nossos jovens e depois nós termos eles contra nós no outro lado da sociedade aí. Então, pai, mãe, tio, tia, avô, vó, não esqueçam. Organizações como o CIE não existem por acaso, existem para dar esse tipo de orientação. A partir de 14 anos de idade, de 14 aos 24, Programa Jovem Aprendiz, 14 aos 24, menos por causa do PCD, que pode ser com qualquer idade. Pessoas com deficiência podem ser aprendiz com qualquer idade. A partir dos 16 anos de idade, estágio. E o estágio pode ser de nível médio, está cursando nível médio, 4 horas por dia na empresa com uma bolsa de estágio, agora com lei específica, direitinho, não era mais como no passado, que não tinha férias. Algumas empresas, inclusive, com benefícios, já entendendo a importância de um estagiário. Me permita dar algumas colocações a respeito do por que eu falo da importância do estagiário. Porque eu vivi na pele isso. Aquela história de filho de pobre que se bateu bastante para formar-se e quando formado com aquele certificado embaixo achava que está tudo resolvido, agora eu escolho um emprego para onde eu quero ir. E de repente, com um certificado de formação, você bate na porta do empresário, o empresário olha para você e pergunta qual é a experiência que você tem. Não tenho, eu passei 5 anos na faculdade ali, me matando para ajudar a família em casa e estudar isso, aquilo, aquele outro. Resultado, é o primeiro tombo assim, que a gente leva depois principalmente nos tempos passados, depois de lutar por uma formação. Aí, por isso, eu sou apaixonado pela figura do estágio. Por quê? Porque também é uma forma de empresário. E quando eu falo empresário, entenda o empresário da empresa privada, entenda o gestor das organizações, inclusive das organizações
do poder público, que também fazem parte desse jogo, dá a oportunidade para alguém que está numa escola técnica ou numa academia, recebendo conceitos acadêmicos ou teóricos, está exercitando. Imagina, você está estudando contabilidade, mas não tem certeza se é bem aquilo que você gosta. Aí, de repente, você vai trabalhar no escritório de contabilidade. No estágio isso é possível. No estágio é perfeitamente possível. A lei permite vantagens muito significativas para o empresário, justamente para que ele faça esse exercício de laboratório, vendo se aquele colaborador pode ser alguém que vá contribuir e que ele contrate para a empresa. Mas dá ao jovem a possibilidade de avaliar, é isso mesmo que eu quero? E se não é isso que quero, eu costumo brincar, imagina que eu não gosto de matemática, qual é a chance que tem para fazer contabilidade? Algo assim, uma analogia simplista. Mas é justamente lá que está o grande efeito dessa parceria. Ao jovem, a possibilidade de exercitar aquilo que ele está recebendo como teoria. Ao empresário, conhecer o jovem, suas habilidades e também dar a ele os conceitos relativos ao seu próprio negócio. Floriane, dar oportunidade e também aproveitar as oportunidades. Eu toco nessa questão porque assim a gente também gostaria de abordar contigo o cenário do tão comentado nem no Brasil. Nem estuda e nem trabalha. Temos muitos jovens que se enquadram também nesse grupo. Mas quem faz parte dessa linha do CIA não pode, porque tem que estar estudando. E ao mesmo tempo depois já vislumbrando uma oportunidade no mercado de trabalho, porque essa é a vontade realmente de quem faz justamente esse contato direto com o CIA, né? Definitivamente. Eu fiz um comentário no começo, até que não dá para separar do jovem a necessidade desses dois pilares fundamentais, que é o estudo, a educação regular e o trabalho. Mas eu tenho provocado, inclusive ontem fiz provocação para a gurizada lá, nós vivemos uma era com uma capacidade de acessar conteúdos que nos entregam conhecimento fantástica, sabe? Você tem um celular na mão, que na verdade é um computador hoje, e que tu tem N cursos à tua disposição. Eu provocava o jovem antes na formatura do pitch, porque é só o primeiro, gente, é só o primeiro, e a provocação vinha no sentido de que na nossa passagem por essa vida, nada nós levaremos, nada, absolutamente nada. Já dizia o rei Salomão lá, nada nós levaremos, só o conhecimento que ninguém tem como tirar. Tudo que tiver aqui dentro é a única coisa que nós vamos levar junto quando terminar a nossa passagem por essa vida. Então agreguem conhecimento. Os pais que nos assistem, os avós, os tios, os padrinhos, motivem os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, as crianças de maneira geral, motive-as a adquirir conhecimento sempre, constantemente, além da escola regular, definitivamente. Claro, aí entidades como o CIE, com organismos com boa vontade, como no caso específico a Prefeitura de Blumenau, passam a se complementar. Tá? Por que complementar? Complementar porque é importante também que a sociedade entenda que nenhum de nós, organismo, seja a sociedade organizada, seja o setor público, seja o setor empresarial, nenhum de nós é autossuficiente. Nós somos dependentes um do outro. Definitivamente, mais do que nunca, está na hora da sociedade refletir sobre isso. A prefeitura tem um papel fundamental, junto à própria CEMUDES, da nossa querida Patrícia Sassi aí, que é uma apaixonada por esse programa também. Tem um papel fundamental, a equipe dela tem um papel fundamental de nos ajudar a selecionar o jovem, preparar, falar com as famílias, encaminhar. Agora, a formação, quem sabe fazer? É o CIE. Ele foi preparado para isso. Então não adianta nós, CIE, queremos fazer o papel da prefeitura, não vai dar certo, nós não sabemos fazer esse papel, assim como a prefeitura também não sabe fazer o papel do CIE. A empresa também precisa entender que esses dois atores estão preparando possíveis mão de obra qualificada para suprir as suas necessidades. Então a empresa, de forma geral, precisa se aproximar de programas como esse. E por isso que eu tenho dado ênfase, Denise, tenho parabenizado muito Blumenau por essa visão, porque não por acaso
a cidade de Blumenau. O estado de Santa Catarina é diferente, já é um estado diferenciado em vários aspectos aí que nós despontamos quase que como absoluta grandeza desse país. Mas mesmo entrando dentro de Santa Catarina, vamos falar de Blumenau. Uma cidade muito bem organizada, uma cidade muito bem disciplinada. Aí isso acontece por acaso, é porque Deus quis. Deus quer tudo que a gente faça bem feito. O resultado é o trabalho que nós fizermos. Então, Blumenau enxergou a importância de se investir. E dá para investir mais? Claro que vai dar para investir mais. Sempre dá para fazer alguma coisa mais. E os reflexos estão aparecendo. E vou dizer uma coisa para vocês. Continuando nessa linha, permita a Deus que eu esteja aqui por mais 20 anos, e que por mais 20 anos, mesmo que seja de Bengala, eu possa estar falando contigo aqui ainda, nós vamos ver uma cidade padrão de referência para o país. Por quê? Porque há 20 anos atrás está se pensando nisso. Nada é por acaso, nada é por acaso, e é um tijolinho de cada vez, mas olhando que essa construção vai ter depois um término que tem que estar bem estruturada. E é assim que a gente observa, então, essa construção está sendo feita também nesse momento, investindo nos nossos jovens, fortalecendo neles esse abrir as portas, e dali para frente eles vão se sentir mais seguros para chegar nesse mercado de trabalho. Eu tenho chamado a atenção da nossa equipe, e isso é uma linha de consciência do nosso conselho. Nós somos uma entidade de transformação, sabe? A nossa missão, nosso programa é o estágio, nosso programa é o jovem aprendiz, tem um monte de outras coisas, tem psicólogo, tem assistente social. Aliás, hoje é o dia do psicólogo, né? Parabéns a todos os psicólogos e psicólogas, especialmente os do CIE aqui. Deixa eu aproveitar até o canal aqui para dar o meu abraço para a nossa equipe lá, mas para todos os psicólogos e psicólogas desse país. Tudo isso é fantástico, mas o que a gente tem conversado muito com a nossa equipe, que a grande missão é transformar vidas. Porque na realidade as vidas são transformadas pela educação e pelo trabalho. É assim que as vidas são transformadas. Então, gerar oportunidades para que a nossa criançada, já a partir dos 14 anos, comece as suas primeiras experiências com o mundo do trabalho, é transformar a vida. E quando nós chegamos nas chamadas famílias em situação de vulnerabilidade, aí a transformação é fantástica. Aí, Denise, me permita dizer, tu já me conhece há algum tempo, aí sim, eu, outros conselheiros do CIE, aqui, como o Mércio que eu citei, como o Dr. Rosa, lá da CBN, que é nosso vice-presidente, como o Celso Zip, que é conselheiro nosso aqui também, ex-reitor da FURB aqui, aí nós nos sentimos satisfeitos, sempre que nós vimos uma família que se sentia completamente desprezada pela sociedade, colocada à margem da sociedade muitas vezes, e quando nós vimos essa família levantar a autoestima porque passaram a acreditar naquele filho que fez um cursinho, e depois desse cursinho esse filho foi chamado para fazer um estágio, para ser jovem aprendiz, e você viu, aquela família mudou, aquela criança levou outras perspectivas, aquele pai, aquela mãe, aquele entorno da família, e te digo mais, aquele entorno da comunidade começa a mudar, e as pessoas passam a acreditar que nós não temos um país ruim, como muitas vezes tentam pintar. Não, nós temos um país que a grande maioria das pessoas é gente de bem e dispostas a ajudar, sabe? Fazem pouca propaganda, é verdade, mas a gente sente isso, e isso para nós nos enche de orgulho, porque essa é a verdadeira transformação, esse é o verdadeiro legado que lideranças como os conselheiros do CIE realmente querem deixar aqui, sabe? Os 32 conselheiros do CIE que trabalham voluntariamente e que eu tenho a honra de coordená-los na presidência hoje, são pessoas, todas elas, que venceram vários desafios, que vieram da base da pirâmide e que, acima de tudo, acreditam que realmente se constrói a verdadeira cidadania a partir das oportunidades que a sociedade nos dá de mostrar o nosso valor e a nossa competência. E nós queremos continuar trabalhando nessa linha de consciência e levando para todas as regiões de Blumenau e, no nosso caso, do estado de Santa Catarina, a oportunidade para que todas essas crianças, principalmente adolescentes e jovens, tenham acesso à oportunidade.
E com certeza histórias não faltam que justamente unem esse passado, o presente e o futuro dentro do próprio CIE também, essas histórias que você mesmo mencionou dos conselheiros, as pessoas que fazem parte também dessa equipe de gerenciamento, digamos assim, do CIE, também com boas histórias para serem contadas. Aqui em Blumenau e em outros municípios, como é que é essa representação do CIE? Nós temos aqui em Blumenau a unidade de vocês ali na rua Nereu Ramos, aqui na região central, mas além de Blumenau, outros municípios também contam diretamente com a representação, né? Exatamente. A gente tem, Denise, representação. A gente atende o estado todo, as 295 cidades do estado de Santa Catarina. Agora, representação física, eu costumo dizer, com unidade de atendimento, a gente tem nas principais do estado. Você comentou Blumenau, que é uma das nossas pioneiras e uma das nossas maiores. Nós temos Itajaí, nós temos Joinville, nós temos São Bento, nós temos Jaraguá do Sul, nós temos Criciúma, nós temos Araranguá, nós temos em Tubarão, Florianópolis, nós temos em São José, Lages, Rio do Sul, Joaçaba, Caçador, Chapecó, São Miguel do Oeste. Em todas essas nós temos unidades físicas, muitas delas já próprias e adequadas para a formação que é necessária para os jovens e para até mesmo abrigar a nossa equipe profissional. Mas a gente tem as unidades, chamadas unidades de atendimento para a formação, no caso das cidades que não têm unidade fixa propriamente dita. Especialmente depois da pandemia, virou uma necessidade, até naquele primeiro momento a necessidade absoluta, e agora o atendimento virtual. Então, veio para ficar. Do ponto de vista esse veio para ficar, acabou, tem curso virtual, o atendimento é virtual, a plataforma do CIE está aberta para as empresas se cadastrarem e para os jovens também se cadastrarem. Lá pelo site do CIE, ciesc.org.br, o jovem vai lá, se cadastra, ou o pai dele vai lá e cadastra, ajuda ele, ou qualquer pessoa. A empresa vai lá e se cadastra e nós começamos a cruzar as necessidades que a empresa tem e os jovens que estão se colocando à disposição através da própria plataforma. A partir dali a nossa equipe começa a fazer contato, fazer essas ligações para encaminhar. Os cursos, como o PIT que você falou, aí são específicos. Blumenau, direto. Tem o tempo todo. É só falar lá com a CEMUDES. Ou com o próprio CIE da Nereu Ramos, como você falou. E pronto, já vai ser encaminhado para um desses cursos. Se fechou turma esse mês, marca para turma do mês que vem e assim por diante. Existe também uma preocupação muito grande do CIE, Denise, me permita usar o teu espaço para dizer isso. Não é simplesmente uma organização intermediadora do estágio e do aprendizado. Não, nós vamos a fundo. Nós temos reuniões com as famílias desses jovens, nós vamos visitar a família desses jovens. Quando uma empresa que nós intermediamos pede a substituição de um jovem, antes de substituir, uma assistente social nossa vai até a casa para ver o que está acontecendo, que mudou o comportamento ou a disciplina desse jovem, sabe? O que está acontecendo, porque nós sabemos que o nosso comportamento é um reflexo do nosso lar, na maioria das vezes. Então é importante que se dê isso. O CIE tem hoje preocupações, inclusive quando se trata de famílias mais vulneráveis, em saber se tem alimentação adequada. E por mais que nós sejamos tidos como a Europa brasileira, aqui em Santa Catarina, vocês podem não acreditar, mas nós distribuímos cestas básicas todos os meses em várias cidades do estado, porque a nossa assistente social foi visitar uma família e viu que a geladeira não tinha, perdão da palavra, comida suficiente para nutrir aquela família. Resultado, nós complementamos. Então tem avaliação psicológica, quando precisa chamar o pai, a mãe, precisa juntar a família. Nós estamos preocupados não em simplesmente disponibilizar a mão de obra para as empresas. Lembre, o que eu falei? Nós passamos a ser agente de transformação. Isso é o CIE, é a preocupação com o pessoal e o profissional. Isso é o Centro de Integração Empresa-Escola aqui em Santa Catarina. Definitivamente. Não dá para preocupar com o profissional. Eu já tenho idade suficiente para dizer e olhar nos olhos para afirmar. Não existe isso de separar o pessoal do profissional. Se eu quero um profissional definitivamente bem adequado, eu não tenho outra alternativa que não seja ter o lado pessoal, ter ele também muito bem organizado,
Eu cheguei a acreditar, Denise, uma época, estou fazendo minha culpa e não estou culpando ninguém. Eu cheguei a acreditar que dava para sair de casa cheio de problemas, às vezes a doença da esposa ou de um filho, coisa parecida, fechar um lado do cérebro e tocar a vida como se nada tivesse acontecendo. Eu cheguei a acreditar que isso dava para fazer. Isso é mentira. Não existe isso. É um mentir para nós mesmos, na verdade, né? Até a gente pode conseguir não mostrar isso para frente, mas é um mentir para nós mesmos e a conta vem depois. Definitivamente, você falou, você matou, você foi perfeita, tem uma conta. Então, o que nós precisamos primeiro é nos conhecermos. Nós temos muitas fragilidades e precisamos reconhecê-las. E temos potencialidades, uma coisa lógica, todos nós. E vamos trabalhar também essas potencialidades. Mas, acima de tudo, nós temos uma necessidade muito grande de que as pessoas acreditem em nós. Nós temos essa necessidade como ser humano. E essa é uma outra coisa que eu não sei nem o nome certo que eu vou dar para ti, mas que o CIE faz muito bem através das nossas equipes. As nossas equipes. É importante também dar esse destaque para as nossas equipes. A preocupação que nós temos com a seleção de pessoas que gostem de gente. E que gostem de gente com problemas, inclusive. Sabe? Por quê? Porque é lá que a gente começa a transformar. A transformação começa ali, quando alguém dá o ombro para você. Uma sociedade que nas últimas décadas andou se afastando mais desse lado mais emocional, né? Foi mais para o lado prático da vida, e que hoje você vê uma juventude muito carente. Eu sei que não é esse o assunto que a gente tem que tratar aqui, mas vamos parar para pensar bem. Nós temos os nossos adolescentes, os nossos jovens aí vivendo momentos muito complicados do ponto de vista de afetividade. Às vezes eu me pergunto, será que as pessoas não se dão conta de que há necessidade, sim, do jovem ser acolhido, e bem acolhido? As pessoas não se perguntam ou não conversam com seus avós como é que foi a vida deles, quem cuidava deles, quem perguntava para eles se a coisa estava bem ou a coisa não estava bem, em que ombro eles choravam, porque eu acho que todo mundo sabe que a adolescência é uma das fases da vida em que a cabeça está mais revirada, usando uma analogia popular aí, do que em qualquer outra fase da vida. E aí é fundamental que alguém esteja próximo de você. Eu venho de uma geração, e acho que você também, embora seja bem mais nova que eu, claro, mas nós viemos de uma geração onde a família estava muito presente. E a família como um todo, pai, mãe, vovó, e com tio, o conceito da palavra presente. Presente, porque hoje a família está presente, mas não é bem assim. Presente com a presença. Com a presença. Verdade. Vamos corrigir isso aqui. Lá nós víamos da família presente com a presença. Porque hoje ela pode dizer que está presente, é porque ela paga isso, porque ela paga aquilo, porque ela isso, porque aquilo, e definitivamente essa não é a maior necessidade dos nossos adolescentes. Inclusive, já nos diziam isso no passado, às vezes a gente não acreditava. A nossa necessidade, ela não é financeira, ela não é capital, a nossa necessidade é emocional nessa fase da vida. E saindo da tela para ir para a vida real. Exatamente, exatamente. Este é um momento na nossa existência em que, claro, a gente está passando por um aprendizado, por uma evolução, mas que todo mundo saiu aí para conquistar os seus sonhos, para conquistar sonhos que muitas vezes são materiais, e daí eu volto a dizer, passamos a maior parte da nossa vida brigando por esse negócio todo que nós não leva nada junto, mas, enfim, e esquecemos que ela passa muito rápido e que a gente deixa para trás aqui aqueles que nós mesmos, na maioria das vezes, trouxemos ao mundo ou ajudamos a trazer. E precisamos cuidar deles, né? Floriane, foi um prazer te receber. Essa conversa que teve muita reflexão, muita informação e direcionamento para os nossos jovens que podem contar com o CIE, e as empresas podem também contar com o CIE para ter também esses jovens presentes ali no mercado de trabalho, no campo profissional. Obrigada pela presença aqui conosco, esticar essa agenda aqui para Blumenau, para poder estar hoje aqui conosco na TV Galega. Foi um prazer, tá? Denise, a satisfação foi minha. Eu espero, de alguma forma, de verdade, ter contribuído
com as informações que eu trouxe para você. E, acima de tudo, na condição de presidente do Conselho de Administração do CIE, com uma equipe espalhada pelo estado todo, eu quero deixar à disposição de todo o cidadão blumenauense, de toda a cidadã blumenauense, a equipe do CIE, o trabalho do CIE, para que a gente não durma com a consciência pesada de que não fizemos alguma coisa. Mesmo que você possa simplesmente encaminhar um jovem conhecido seu para que ele seja realmente acolhido, acompanhado, preparado, orientado, você estará nos ajudando a fazer a transformação que vai ser adequada para todos nós aí no futuro. E eu agradeço a TV Galega por esse espaço e digo mais, está junto também nesse processo de transformação. Isso aí. Gente, intervalo comercial. Na sequência tem muito mais. O nosso próximo assunto passa pelo momento dengue, até porque não importa a estação, não importa a época do ano, a preocupação está aí e o cuidado envolvendo cada um de nós também. Inclusive agora com as baixas temperaturas no inverno também é assunto colocado em pauta, os cuidados, o combate à dengue aqui na nossa cidade. Eu volto daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.